A minha era a área administrativo contábil. Então, financeiro contábil, perdão. Era a área financeiro contábil. Então, a consultoria dentro dessa área eu atuava. Mas aí tinha outras áreas dentro da empresa e cada consultor atuava numa determinada área. E aí, eu lembro que Era empresa grande por causa de consultoria Sim, contábil, eu falo? O grupo TOTS Não, as que você visitava. Era todas as empresas grandes. Por causa da parte de contabilidade, você também já se cuidava, né? Sim, Porque sim. a contabilidade sempre foi um gargalíssimo pro brasileiro, né? Sim, Porque sim, sem dúvida. é um labirinto, né, Marco? Sim. Se os caras não tiver uma assessoria boa, mesmo tendo, ainda tem problema. Não, mas vai, continua, para não perder o raciocínio. Um dos principais clientes lá que eu atendi era a Castor. Castor, colchão. Sim. E só o setor administrativo dele, lá que dentro da unidade lá, tinha mais de 300 pessoas trabalhando. Nossa, que legal, cara. Eu acho bonito isso demais. Conheci a fábrica deles, como que fabrica os colchões, coisas tudo. Então, assim, tive o privilégio aí de... Então, a sua visão de negócio nesse período aí deve ter expandido demais, né? Demais. Igual você falou, chega a andar 800 quilômetros para ir num... Me conta uma viagem dessa aí, uma experiência dessa aí, cara. Eu sou curioso nisso. Né? É muito legal porque, assim, eu me lembro que eu saí eu podia sair de Campinas e sair de Guaíra. E eu fui em duas cidades que são mais longe. Uma é Ourinhos, que é divisa com o Paraná, e a outra é Campo Mourão, que já é Paraná. Estamos começando mais um Metamorfose. Eu sou o Marcelo, o apresentador que acredita que o ser humano está em plena transformação, nascendo de um novo casulo a cada dia. Quero agradecer a você que é inscrito no nosso canal e pedir a você que não é inscrito se inscrever, porque a plataforma nos mostra que mais de 70% das pessoas que acompanham o nosso programa não é inscrito. E isso faz muita diferença para nós aqui, porque você se inscrevendo, deixando seu comentário, faz com que o algoritmo leve a mais pessoas o nosso conteúdo. E o nosso intuito aqui é trazer conteúdo que tenha qualidade e que possa trazer alguma relevância na sua vida. E o nosso convidado de hoje, ele é contador, administrador, corretor de imóveis, empresário de alguns ramos, de algumas empresas da economia aí, além de ser pai do Antônio Augusto e marido da Aline. Eu estou aqui hoje com o Marco Antônio Valentim. Marco, muito obrigado pela sua presença, seja bem-vindo ao Metamorfose, viu? Bom dia, é um prazer estar aqui com você, Marcelo. Eu que agradeço o convite aí e o privilégio de poder estar aqui juntamente contigo, podendo compartilhar um pouco de conhecimento contigo aí. Ô, Marco, a gente teve o prazer de fazer, esse na verdade é o nosso segundo episódio, mas Sim. É o nosso primeiro episódio de bater um papo nós dois, né? Que eu te fiz um convite ainda, quando a gente fez os conselheiros lá no Tarja Verde, né? Que foi um episódio muito legal lá com o Caetano, e foi um bate-papo legal, né? Sim, já aconselho todos a verem lá. Foi um bate-papo bem bacana ali do Tarja Verde. E é um prazer estar sempre aí, sempre que precisar aí, pode contar comigo aí. Ô, Marco, cara, você tem duas formação acadêmica aqui? Qual foi o prazo seu de fazer contabilidade e administração? Você fez junto? Como foi esse? E por que você escolheu essas carreiras? Olha, primeiro, a parte de administração era algo que eu sempre busquei e desejei, porque eu acho que eu tinha sempre a veia de querer poder trabalhar com um negócio próprio. Então, aí... Você sabe sobre isso. Então, a primeira coisa que me veio na mente foi, eu vou fazer administração. Uhum. Ainda que eu atuava na área de contabilidade. Eu era... Então, você já era contador? Ou ainda não? Era contador de fato, mas não de diploma. Então, eu atuava como contador, porém, não tinha o CRC, o diploma, então. E aí, eu fiz a administração primeiro do que a contabilidade. E depois a contabilidade acabou sendo conveniência da carreira que eu acabei escolhendo e vim galgando ela aí com mais de 20 anos de experiência aí. E aí veio a necessidade de ter o diploma, porque hoje a sociedade exige de um profissional o diploma nessa área aí.
Mesmo porque também tem que, para assinar alguma coisa, tem que ter o diploma, é isso, né, também, Marcos? Sim, sim. Algumas coisas eu consegui assinar como técnico, porque eu também sou técnico de Ah, o contabilidade, técnico também assina. mas a auditoria e outras vertentes necessariamente precisaria de ser contador. O técnico pode tirar o CRC, mas aí nesse caso seria mais vantagem para mim fazer a contabilidade do que manter o CRC como técnico. Legal. Ô, Marco, eu vou te fazer uma pergunta aqui para a gente começar a entrar um pouco, para entender um pouco das metamorfoses da vida do cidadão, né? Vamos lá, Você vamos lá. comentou aqui, falou, ó, eu tive vontade de fazer administração porque eu sempre pensei no negócio próprio. Sim. Como que foi a sua infância? Da onde que você tirou essa referência e quando que você despertou na sua vida assim de pensar em falar assim, não, a vida tem que fazer algum sentido e eu preciso melhorar economicamente. Quando que despertou isso em você e que você começou a tomar as atitudes? Como que foi o meio? Me fala um pouco da sua infância primeiro, para a gente entender Vamos isso. lá. Vou contar um pouco da história. Eu vim de uma família humilde, passamos alguns perrengues. Peraí, que é família humilde, o pessoal fala, porque tem muito pobre que não é humilde. Só para não Sim. entender. Humildade é de De repente, o básico e às vezes menos que o básico. menos que o básico mesmo. Isso. Vamos entender. E eu me lembro que desde os 7 anos, eu sempre estudando em escola pública, tudo, e a gente morando nos bairros mais periféricos da cidade. E o meu avô, que é uma referência para mim, que é uma pessoa que todas as vezes, até falando dele agora, eu já começa a me lembrar e emocionar. Infelizmente, ele partiu, eu tinha 10 anos de idade, mas meu avô sempre foi disruptivo, principalmente para aquela geração. Meu avô era um empresário. Meu avô começou com varejão, depois foi para bicicletaria, ainda que não tinha todo o conhecimento, ele foi, montou um negócio. Então, assim, e o meu avô tinha um coração que não cabia. Quem teve o prazer, o privilégio de conhecer ele, sabe que pode corroborar com o que eu estou falando. E eu, aos 9 anos de idade, eu comecei a trabalhar com meu avô na bicicletaria. Então tem uma referência dentro da família aí, empreendedora. Sim, sim. Aham, E legal. o meu pai tem uma outra visão diferente, não igual ao do meu avô, mas muito o coração é o mesmo. O coração do meu pai é basicamente o mesmo do meu avô. O meu pai procurou e me aconselhou, como todo bom pai, a buscar. Desculpa, viu, Marco? Imagina, como todo bom pai, aquela preocupação e zelo com o filho, mas a preocupação dele é que eu buscasse uma carreira pública. E até certo momento eu entendia que isso era o melhor cenário. E fiz diversos concursos públicos. Concurso mesmo? Concurso público. Prestou, então. Prestei diversos concursos públicos. Cheguei a passar em alguns, classifiquei em outros, mas acabou não sendo. O propósito de Deus era outro para a minha vida. E eu comecei a trabalhar com uns 9 anos de idade na bicicletaria do meu avô. E de lá eu fiquei dos 9 até os 15 anos de idade. Você perdeu seu avô com quanto tempo? Eu perdi com meu avô quando eu tinha 10 anos de idade. Mas você foi trabalhando na bicicletaria dele? Era dele? Era dele a bicicletaria, aí ficou pro meu tio. Sim. E eu continuei trabalhando com meu Você tio. trabalhou muito tempo na bicicletaria, então, dos 9 aos 15? Dos 9 aos 15. Entre 14 e 15 ali. Então você entende de bicicleta. Ixi, de tudo. Legal, montar uma bicicleta é tranquilo, assim, para mim. E nesse período aí, igual porque você comentando que seu avô era empreendedor e tudo, mas você fala da família humilde, você chegou a passar algum tipo de necessidade quando criança, assim, também? De vontade de ter as coisas, não ter? Sim. Hoje eu vejo até o meu filho lá, assim... Que é bom saber, né? É o privilégio que ele tem, mas, assim, realmente era muito escasso, meu pai e minha mãe sempre fazendo melhor, sempre trabalhando, sempre buscando oferecer dentro das condições deles, oferecer o melhor, e com certeza, principalmente conhecendo a história dos meus pais, eles tentaram fazer melhor do que eles receberam. É sempre assim, né? O pessoal... Então, sim, isso, mas eu já cheguei a passar um pouco de necessidade. A gente tinha vontade de comprar
como toda criança, brinquedo, comprar roupas novas, comprar as coisas e, infelizmente, isso não era possível devido à situação. Então, eu me lembro bem que eu ganhava uma roupa no Natal e uma na Páscoa. Eu acho que, se eu não me engano, eram 2 roupas novas, duas trocas de roupa nova por ano. Algumas recordações da minha infância. Me lembro que, muitas das vezes, o café da manhã era o pão de soja que a escola dava. E a gente passou alguns pedaços, algumas coisas, tudo ali, mas meu pai e minha mãe sempre buscando, sempre tentando oferecer o melhor dentro das condições deles. E eu agradeço demais, porque isso moldou o meu caráter e hoje, se eu posso dizer onde que eu estou, é graças a eles, graças ao meu pai e minha mãe que fizeram o melhor possível que tinha à época. E eu agradeço demais a Deus pelo privilégio e por tudo que eu passei na infância. Perfeito. Ô, Marcos, é porque eu acredito muito que o que forja o homem é a situação, né, cara? E onde sempre chega algum momento, a gente tem as nossas escolhas, dependendo das dificuldades, Sim, principalmente sim. nas dificuldades. E eu acredito que você sempre procurou escolher sempre o caminho correto e o lado mais difícil da vida. Por isso que eu quero te fazer uma pergunta. Nesse período que você já estava trabalhando na bicicletaria aí, dos 9 aos 14 anos, a sua rotina de escola era normal? Você estudava? Como que você era como aluno aí? Como que você era de aluno? Eu estava no período da manhã, né? E meu pai e minha mãe nunca precisou sentar comigo para me ensinar. Eu era sempre um dos primeiros alunos da sala. Ah, que legal. Eu tinha sempre as minhas notas eram excelentes. Há de ver que Deus me deu uma capacidade de aprendizado, porque eu creio que é a mão de Deus. E falando disso, você perguntou a respeito da minha rotina, ainda que morando em bairro periférico, morava na Vila Aparecida, graças aos conselhos, né, do meu pai, da minha mãe, dos meus avós, a gente, ainda que estava no meio de algumas pessoas que fizeram escolhas erradas, a orientação sempre pautou, sempre foi a bússola para o caminho que a gente ia seguir. Porque oferecer drogas, Chegou a ter essas es- oportunidades de mu- usar, então. Também. muitas, muitas, Aham. porque os amigos, entre aspas, né, os amigos da época tinha essa ambiência. Essa ambiência que eu vivia era uma ambiência de que pessoas cheiravam éter, cheiravam lança-perfume, fumava baseado e por aí vai. Então, lá na infância, isso tudo, as escolhas estavam lá. E, e a gente podia ter feito as piores escolhas. Inclusive, as pessoas demonstravam a facilidade que tinha em ter as coisas. E a escassez, de repente, daquilo que você almejava, que você desejava, acabava fazendo com que as pessoas tivessem escolhas erradas. Sim. E nesse período você escolheu o caminho correto. Quero te fazer uma pergunta para entender, fazer você voltar lá para me dizer uma coisa que talvez pode ter sido natural, você nem como criança não ter pensado nisso. Mas você via, porque você disse que era um aluno bom e tudo, você via na educação, ali na oportunidade que você tinha de estar na escola um caminho de oportunidade para um futuro, ou você simplesmente seguia o fluxo da... Porque tem gente que é inteligente, a pessoa, né, o fluxo da cabeça, não, quer aprender, vamos aprender. Mas eu quero saber se você tinha consciência de que a sua capacidade intelectual de querer aprender as coisas poderia te trazer uma vida melhor no futuro. Você enxergava isso, Marco? Isso. Graças aos meus pais, eles sempre aconselhavam. Seu pai falava, sua mãe e seu pai Sempre, falavam sempre isso. falava que estuda. Eu me lembro da frase, sério, meu filho estuda. Estuda porque o pai, a mãe quer que você alcance caminhos melhores. Legal. E a minha mãe é uma guerreira também, porque assim, ela, não muito no meu, mas da família inteira,
Ela sempre que via uma oportunidade de um curso, ela ficava falando, ó, faz o curso, faz o que às vezes não tinha nada a ver com nada, mas ela pensava que quanto mais conteúdo a gente alcançasse, mais oportunidade a gente teria na vida. A sua mãe, então, tinha consciência de que a educação era um caminho de transformação. Sim, porque ela foi privada disso. Entendi. Desde os 9 anos, ela teve que trabalhar para sustentar a casa. A perda do meu avô, pai dela, e a minha avó viúva, mãe de 4 filhos, e ela tendo que trabalhar porque ela era mais velha. Então, ela teve que privar do estudo, que à época, para poder ajudar a sustentar a casa. Para ajudar no básico mesmo, no caso, né? Ô, Marcos, aí, e nesse período aí, quando que foi a primeira formalização de trabalho? Que você começou a pôr dinheiro dentro de casa, fora da bicicletaria, ou se você ajudava em casa, como que funcionava isso? Quando que foi isso? A bicicletaria era mais opção. Meu pai pegava muito para eu trabalhar na bicicletaria, porque o fato de eu trabalhar após a aula me tirava das ruas. Perfeito. E isso limitava. limitava. Irmão, só para mim, desculpa. Não, eu sou o único homem, são 2 irmãs, eu tive um outro irmão. Porém, ele, com alguns meses de vida, infelizmente veio a óbito. E logo após ele vir a óbito, a minha mãe já me projetou um novo, juntamente com meu pai. E aí veio eu. Não perdeu tempo não, né? Não perdeu tempo não. Ô, Marco, mas aí, falando do trabalho, primeiro emprego, como que foi? Que você... Eu me lembro que de algumas frustrações já. Eu me lembro quando eu decidi que... eu precisava de outras escolhas, de sair da bicicletaria, tudo, e a gente fez outras escolhas. E aí eu acabei trabalhei em diversas áreas. Eu montei jornal na Caizildinha, montei revista, entreguei jornal. Montou como? O que é montar? Montar jornal porque eles imprimiam as páginas, né? Ah, aí você fazia encadernação. Isso, legal. Exato. Então foi o primeiro emprego? Foi fora da bicicletaria, foi um dos primeiros empregos. Depois eu me lembro, até passando aqui, quando moleque, a gente entregou laranja, vendia, não sei se você se lembra daqueles carrinhos de suco de laranja. Lembro demais aqui, uma febre, que lá virou uma febre, né? Era uma febre. Um dos vendedores ambulantes era eu e meu primo, nós saíamos para vender com 7, 8 anos de idade. Você vendia bem, Marcos? Rapaz, você era um bom vendedor com moleque, assim? Rapaz, eu acho que hoje toda essa liberdade isso me trouxe esse amadurecimento. Hoje eu tenho esse desenvolvimento, tudo. Eu gosto da área de venda, eu acho que porque isso desde de pequeno. E hoje, olhando com esses olhos, já era uma veia empreendedora. Então, assim, é óbvio que à época o que eu queria era ganhar um dinheirinho para eu comprar um doce, para eu comprar. Porque o ganho era muito pequeno. Era para te dar uma satisfação. Não, ali. Era justamente para comprar um doce, alguma coisa ali, e o dinheiro era muito pouco. Era muito pouco. Mas eu me lembro que com isso a gente conseguia comprar doce, brinquedo, e isso era o que fazia com que a gente, cada dia, quisesse continuar vendendo. Perfeito. Ô Marco, e o primeiro emprego de carteira assinada? O primeiro emprego de carteira assinada foi no Grupo Aguetone, já com 15 anos. O primeiro foi lá? O primeiro de carteira assinada, sim. E você foi trabalhar no que lá? Com 15 anos de idade, eu fui ser auxiliar de escritório, mexer com parte de arquivo e malote de banco. Mas como que você entrou nessa? Tinha alguma... Sim. Como que você entrou nisso? Sem pular a etapa, eu saí da bicicletaria com entre 14 e 15 anos, e eu me lembro que tinha um mercado, o Carioca, e ele foi inaugurar. E eles pediram para as pessoas levarem currículo. Legal. E isso é uma coisa marcante, que foi a minha primeira frustração como trabalho. Eu levantei de madrugada, isso com 15 anos de idade. Eu me levantei de madrugada, eu era o segundo da fila. Era 4 horas da manhã, eu estava lá. Nossa. O negócio ia abrir às 8. E eu me lembro que eu fui o segundo da fila, por quê? Porque eu queria um emprego. Legal. E
E aí eu falei, pronto, estou empregado, porque na minha cabeça, cheguei primeiro, eu estou na frente de todo mundo, né? E me lembro que era uma fila imensa de pessoas lá para poder trabalhar no mercado. E aí não me chamaram. E eu me lembro que eu fui bravo lá no mercado, perguntar por que não me chamaram. E me lembro que eu cheguei, reclamei com minha mãe, com meu pai, falei, não é possível. E chorei, porque eu tinha certeza que o fato do meu esforço de levantar às 4 horas da manhã ia ser, Já era motivo. já ia ser recompensado com a vaga de trabalho. E aí eu me lembro que tinha a guarda-mirim. E com 15 anos de idade, eu comecei a ir na guarda-mirim e fazia esses trabalhos avulsos. Montar jornal, montar revista, entregar água, descarregar caminhão de água, gás. Então, assim, tudo o que aparecia, panfleto, tudo que aparecia, eu fazia. E me lembro que na guarda-mirim era o seguinte, lá você tinha que ir na terça ou na quinta, procurar vaga de trabalho para ver se tinha alguma vaga de trabalho disponível. Hoje, com a era da tecnologia, é tudo muito mais fácil. Mas na época a gente tinha que visitar lá para procurar. Você tinha que ir terça ou quinta. Toda terça e quinta eu estava lá. Legal. E aí Existe teve a guarda-mirim ainda, não? eu confesso que eu não sei, mas eu lembro... Na minha cidade eu sei que não tem, e eu já conversei com pessoas assim que venceram na vida muito no podcast, que foram frutos da guarda-mirim. se eu não me engano, tem a Sogub ainda, Sogub, que faz a... Ainda existe algumas instituições aqui em Isso, Guaíra, né? existe o Jovem Aprendiz, existem uma série de oportunidades para quem está iniciando no mercado de trabalho. Inclusive a SIG também tem, a gente faz contratação na empresa aqui através da... pela SIG. Pela SIG, então tem. E eu me lembro que teve uma campanha e falou assim, ó, quem trabalhar na campanha, de graça, quem trabalhar na campanha vai ter prioridade nas vagas. E, obviamente, que tuberculose, entregar panfleto de tuberculose. Eu lembro... Era a campanha municipal de prevenção, prevenção de tuberculose. E a gente tinha que ficar hoje ali, onde é o mercado do Extra ali, de frente, entregando a panfletagem, o dia todo. Mercado Extra? Hoje é Extra. Lá na época, se eu não me engano, acho que era Carol, Compre Bem, eu não... Ixi, mas ali tinha gente? Como é que era? Por quê? Aí era carro? Era os carros passando, a gente entregava. Entrando na cidade. Isso. E os que frequentavam o mercado, que ali eram um dos mercados de referência, então a gente fazia a entrega ali. E eu fiquei ali o dia todo. A gente foi. E interessante que não ficava ninguém vigiando nós. Nós ficamos lá o dia inteirinho, do horário predisposto até o final. Nós entregamos e aí surgiu uma oportunidade no Grupo Aquetone para trabalhar como auxiliar de escritório. Eu me lembro que tinha eu e mais um concorrendo à vaga. E eu muito simples, né? E o rapaz estava todo bem alinhado, bem aprumado. Eu falei, agora complicou. Depois da frustração, eu falei, agora eu acho que vai ser difícil. E eu me lembro que perguntou assim para mim, você sabe entregar malote? Sei. Você sabe ir no correio com a R? Sei. Sabe o quê? Colocar carta registrada com a R? Sei. Eu nem tinha noção do que era malote, nem sabia o que era carta registrada. Legal. E nem o que era a R. Mas o medo de perder a vaga e de falar que não sabia... E você falou sei com firmeza? Com muita firmeza. Que legal, cara. Com muita convicção. Por quê? Porque eu falei assim, na minha cabeça, eu não sei, mas eu vou aprender. Eu tinha certeza absoluta que eu iria aprender. E aí eu peguei e consegui a vaga. Comecei lá em novembro de 2000. Nossa. Faz um tempinho já. 25 anos. Novembro de 2000. Aí eu tinha um período que a gente trabalhava sem registro e depois a gente registrava. Na época podia. E eu me lembro que a responsável, até a época era a Angelina, ela falou para mim, ó, isso aqui tem que entregar um malote no banco tal, e eu ia de bicicleta. Aí você tinha que subir de bicicleta e levar os malotes do banco tudo de bicicleta. E eu me lembro que eu cheguei em cada um dos bancos.
E depois que eu descobri o que era malote, que era um malote que estava com os pagamentos, com todas as questões junto, um cheque, tudo, aí eu descobri o que era malote. E eu chegava no guarda dos bancos e falava assim, quem que é o gerente? Aí o guarda do banco falava, é o fulano. Aí eu chegava no fulano e falei assim, ó, é o seguinte, eu tenho um malote da Guetone ali, eu queria saber para quem que eu entrego. E assim, Isso ninguém tinha te orientado, não? Ninguém tinha me orientado. Mas eu tinha colocado na minha cabeça que eu falei assim, quem que vai saber tudo? O gerente. Perfeito. E aí, isso desde a hora que eu peguei o malote na mão, eu fiquei pensando na minha cabeça, o que que eu vou fazer? E nisso me veio, falou assim, ó, procura o gerente. E aí eu cheguei em todos os bancos. E aí o gerente falou, ó, toda vez que você chegar, você vai procurar o fulano de tal, tal, tal. E me passou todas as orientações. E aí eu fui colocar a primeira carta com a R no correio. Aí eu me lembro que ele me entregou o papel do AR, eu nem sabia o que era aquilo. Falou assim, ó, preenche e coloca lá, né? Falei, ah, tá. E eu levei o negócio em branco. Cheguei lá no correio, perguntei pro caixa do correio, como que eu faço para mandar isso aqui? Aí ele me orientou, me explicou tudo certinho o que era AR. E isso eu consegui sobressair as dificuldades de um primeiro trabalho. Cara, deixa eu fazer um comentário aí, Marco, porque é importante para quem, principalmente quem é novo, ver, e até quem é velho, tá velho assim, quem tá aí na batalha faz muito tempo, quer dizer que quando a gente vê oportunidade, isso que você via com quantos anos aí? 15? 15 anos. Então você já enxergava assim, numa situação, uma oportunidade de estar abraçando um emprego dentro de uma situação que você não sabia fazer nada, mas isso não foi empecilho de você negar e arrumar desculpa de ir embora, falar, não sei como. Você quis resolver o problema. Aprender como resolve o problema. Isso. Com aquela idade ali. Com 15 anos, eu entendi que as oportunidades estão aí. Você pode agarrá-las ou simplesmente usar de desculpa e falar, não, eu não sei, então tem que oportunizar outro. Perfeito. Cara, porque eu falo assim, eu fico admirado com esse tipo de situação, porque qualquer coisa é desculpa para a pessoa não continuar. Você poderia muito bem falar, nossa, eu não sei fazer isso, como é que faz? Não, vou pegar aqui esse problema, eu vou lá no correio e vou resolver o problema com o cara lá. E nisso você foi aprendendo as coisas, deu para perceber, né? E quanto tempo você ficou lá na Guetone? Eu fiquei 21 anos. Foi lá que você começou a querer fazer contabilidade? Como é que foi isso aí? Sim. Na Guetone, eu trabalhei lá até 2010, na primeira etapa, e eu estava fazendo economia à época. Economia. Estava estudando economia em Franca. E devido à carga de trabalho e uma série de fatores, eu acabei tendo que parar a faculdade ao terceiro ano. E depois que eu parei a faculdade, me surgiu uma oportunidade de ir embora para Campinas, para ser consultor de empresa. Que legal. Em 2010. E eu me lembro que eu não queria ir. E eu tinha já tido um reconhecimento no Grupo Guetone, tudo pelo desempenho que eu estava tendo. Então, eu queria continuar lá. E me lembro que Deus confirmou que realmente era para eu ir em Campinas e tal. E eu falei, cara, eu vou, então. Você chegou a morar em Campinas, então? Morei. Quanto tempo? Lá eu fiquei 6 meses. Era uma empresa de consultoria, era isso? Era você fazia do parte? TOTS, Grupo TOTS. Todos aqui de sistema? Isso, exatamente. E eu, além de ajudar a implantar o sistema, eu dava consultoria nas empresas. E eu me lembro que eu fui para Campinas no início do ano, de 2010, fui para Campinas. Cheguei lá, uma cidade que eu não conhecia nada. Sozinho, não? Sozinho. Tinha família ainda, não? Não, até então eu namorava minha esposa. Já Já namorava minha esposa. E eu fui, comprei um carro à época com acerto, tudo, um Palio 97, e fui para Campinas. Que a gente precisava ter carro próprio, e aí eu fui para Campinas, chegando em Campinas,
uma loucura. Hoje com o Waze e outros aplicativos Fácil, né? Agora, de naquela navegação é tranquilo. era mapa e boca, né? Era mapa e boca. E sozinho, né, numa cidade que você não conhece, com um trânsito muito intenso. No primeiro dia eu já queria desistir. No primeiro dia, o trajeto que demoraria 30 minutos do trabalho até o hotel que eu estava ficando, eu demorei 2 horas e meia. Mas por conta de você não saber ir ou por conta de Por tudo. tudo, né? Por Junta não tudo. saber ir, aí o trânsito intenso, aí eu Aham. tentando acompanhar o mapa junto com o trânsito, e eu me lembro que era para virar numa avenida, não dava mais para virar, porque eu estava do outro lado, e aí eu acabei caindo noutra rua, aí eu falei, agora eu vou fazer o retorno. Na hora que eu cheguei para fazer o retorno, já era No outro outro lugar. trajeto, Nossa. e aí, por fim, eu saí perguntando, e ninguém sabia onde era a rua, onde que era o hotel. E aí eu comecei a olhar no mapa e achar uma rua paralela que passava. Uhum. E aí eu comecei a perguntar a rua paralela, que era mais fácil de encontrar. Aí com muito custo, e sempre preocupado de confirmar a informação, com cidade grande, Uhum. e aquele receio de pessoas mal intencionadas, Porque a tudo. gente vê muito tipo, noticiário, né? E na cidade da Isso. gente não vê muita coisa ruim, né? E É. aí? E aí eu perguntava num posto, perguntava para um guarda, aí eu confirmava, aí passava uns metros, eu confirmava com outra pessoa a informação para ver se tinha procedência ou não. Uhum. E aí, com muito custo, cheguei no hotel. Eu lembro que eu cheguei no hotel, era 8h30 da noite. Eu, Nossa. eu tomei um banho e comecei a chorar. Chorou mesmo. Chorei. Falei, o que eu estou arrumando da minha vida? E no outro dia eu tinha que voltar e eu tinha que estar lá 8 horas. Eu falei, eu vou sair 6 horas da manhã, porque eu não posso chegar atrasado. E o fluxo vai ser menor de carro e com isso eu vou conseguir chegar mais rápido. E aí, depois de apanhar um pouco ali, aí, né, foi conseguindo Mas nesse melhorar. dia que você acordou 6 horas da manhã, você já tinha feito a trajetória no. Sim, eu Tava mais. já tinha estudado o mapa, já tinha Errou visto a muito rua. não nesse dia ou você chegou mais tranquilo? Demorei 1 hora para chegar. Ah, já melhorou. No outro dia deve ter sido mais fácil. Aí no outro dia, aí por fim eu já estava nos 45 minutos ali. E ali em Campinas eu fiquei situado um mês só, porque era um mês de treinamento. Na realidade não deu nem um mês, deu menos de um mês. Que eu estava fazendo treinamento para poder sair para as empresas. Porque na realidade o meu ponto de partida era Campinas, mas a gente visitava as cidades. Então você ficou viajando também nessa empresa por 5 meses? Sim. E como é que foi essa experiência aí, mano? Nossa, O que você aprendeu, cara? muito. É. Aprendi muito. Eu me lembro que, Você ganhava bem? ó, a época eu ganhava bem. Ah. Ganhava bem. Porque. Não, eu falo pela referência do que você ganhava Isso. antes. Eu falo porque você sair Sim, daqui de sim. Guaíra para ir lá em Campinas, viver um outro mundo, né? Tinha que ter uma. Em 2010, o meu salário era R$ 3.000 Lá. lá. O dinheiro de hoje deve ser uns 12, 13 mil. Por Mais ou aí. menos, né? Então, era um valor considerável. Aham. Só que no primeiro mês, eu aceitei os R$ 3.000 e tal, e trabalhei. E depois lá você ganhava por hora. E é interessante que o primeiro mês eu aceitei os 3.000, o segundo mês eu aceitei. O primeiro mês eu fiquei treinando, aí no primeiro mês em campo, eu aceitei, no segundo mês eu aceitei, e a partir do terceiro mês em campo eu já não. Falei, não, agora eu vou por hora. Aí falei pro responsável à época, falei, ó, é o seguinte, eu queria ver a possibilidade de eu trabalhar por hora, tudo. E aí ele falou assim, ó, vou fazer um negócio bom para você. Você fica com salário fixo e hora. O que for maior, você fica. Mas aí depois que você mudar para a hora, nós não volta mais. Falei, não, beleza. Combinado. E eu me lembro que aquele mês eu trabalhei. E eu me lembro que eu levantava 3 horas da manhã e saía, às vezes, do cliente 10 horas da noite. Porque como você tinha que viajar, tinha viagem que às vezes era 800 quilômetros. Nossa, mas de avião não? Não, De tudo de mesmo? carro. Tudo de carro. Sozinho? Não tinha companheiro, não? Sozinho, sem conhecer o trajeto, tudo. E Você a dava gente assessoria do sistema? dava consultoria empresarial e E do sistema e também de atividades dentro da empresa. Deixa eu fazer um parênteses aqui, porque você falou num negócio que pode passar despercebido, que para mim é de importância gigantesca.
Você chegou a pedir pro cara, falar assim, ó, eu não quero trabalhar mais pelo salário, eu quero trabalhar por hora. Sim. E eu vejo, cara, a maior dificuldade né, quando a gente quer arrumar vendedor, pelo menos no começo da minha empresa, e vejo que até hoje a pessoa quer o fixo e não quer trabalhar pelo variável. Isso. Só que quando a gente acha o cara que quer trabalhar pelo variável, o cara sabe o valor dele. Fala, eu não vou trabalhar pelo fixo. Eu quero trabalhar pela produção que eu vou. Quero participar da produção minha, Sim. que é o que você quis fazer aí. Exatamente. Eu queria entender, cara, por que a maioria das pessoas vive dentro desse conformismo. E a capacidade, eu acredito que todo mundo tem. Mas eu acho bonito isso. Então, quer dizer que nesse momento em que você já tinha esse tipo de cabeça, eu já imaginei, falei, esse não trabalha para ninguém. Não. Porque um cara que trabalha por produção, ele vai querer trabalhar para ele mesmo, nesse sentido aí. E aí, quando começou a despertar no seu o desejo de falar assim, não, agora eu quero cuidar da minha vida e vou trabalhar para mim. Como que aconteceu isso? Exatamente. Eu via as outras pessoas fazendo, porque nós éramos em vários consultores. E às vezes na mesma empresa estava 2, 3 consultores, cada um com uma área. A minha era a área administrativo contábil. Então, financeiro contábil, perdão. Era a área financeira contábil. Então, a consultoria dentro dessa área eu atuava. Mas aí tinha outras áreas dentro da empresa e cada consultor atuava numa determinada área. E aí, eu lembro que Era empresa grande, por causa de consultoria Sim, contábil, eu falo? O grupo TOTS Não, as que você visitava. Eram todas empresas grandes. Por causa da parte de contabilidade, você também já se cuidava, né? Sim, Porque sim. a contabilidade sempre foi um gargalíssimo pro brasileiro, né? Sim, Porque, sim, sem dúvida. é um labirinto, né, Marco? Sim. Se os caras não tiverem uma assessoria boa, mesmo tendo, ainda tem problema. Não, mas vai, continua, para não perder o raciocínio. Um dos principais clientes lá que eu atendi era a Castor. Castor Colchão. Sim. E só o setor administrativo deles, lá que dentro da unidade lá, tinha mais de 300 pessoas trabalhando. Nossa, que legal, cara. Eu acho bonito isso demais. Conheci a fábrica deles, como que fabrica os colchões, coisas tudo. Então, assim, tive o privilégio aí de Então, a sua visão de negócio nesse período aí deve ter expandido demais, né? demais. Igual demais. você falou, chega a andar 800 quilômetros para ir Me conta uma viagem dessa aí, uma experiência dessa aí, cara. Eu sou curioso nisso. É muito legal porque, assim, eu me lembro que eu eu podia sair de Campinas e sair de Guaíra. E eu fui em 2 cidades que são mais longe. Uma é Ourinhos, que é a divisa com o Paraná, e a outra é Campo Mourão, que já é Paraná. E eu saindo de Guaíra, ficava mais perto do que Campinas. E ficava até um trajeto mais fácil, né? Porque não precisava cortar as cidades, tudo. Então, todas as vezes que ia para lá, eu preferia vir para Guaíra, né? Eu esperava vir no final de semana, que eu vinha para Guaíra, e daqui eu ia para lá. Já havia mulher? Ou estava namorando também? Namorado ainda. Aham. Já via a minha esposa hoje, que era minha namorada à época, minha família, tudo. E ia. E eu me lembro que eu fiquei 15 dias lá, direto, sem vir embora Lá pra na onde? casa. Em Ourinhos? Em Ourinhos. Aham. E- Ourinhos é... Que estado que é? É São Paulo ainda. São Paulo. aham. Do lado de Marília ali, pertinho ali, Ah, sim. lá pra cima lá. E aí eu me lembro, e assim, lembro da viagem que é longa, porque 800 quilômetros é muito, Então, muito por isso que eu chão tô falando. sozinho no carro. E eu lembro que eu ligava o som, escutava uns louvor, tudo, e acelerava. Uhum. E o Palim Urrava. urrava. E aí eu ia, e na grande maioria das vezes saía de madrugada. E eu me lembro que eu chegava no cliente, às vezes 10 e meia da manhã, o cliente olhava para mim e falava assim, ê, vida boa, hein? Meu filho, não te contei a história, né? Você falava, né? Porque ele achava que eu estava começando a trabalhar aquela hora. E eu falei assim, você não sabe tanto que é. E eu me lembro que lá na Castor, o pessoal estava tendo muitos problemas. E lá foi praticamente um cliente fixo que eu fiquei. Ah, que legal. Muito tempo. Uhum. E me alternava entre Campo Mourão um pouquinho, Ourinhos ali, mas ficava mais naquela região ali. Já fui em Valinhos, São Paulo, Jundiaí, naquela região ali de Campinas, ali próximo, ali nas proximidades, eu fui em algumas cidades ali.
Mas depois o principal que eu fiquei foi mais nessa cidade aí. E lá quando chegou entre o quarto e o quinto mês ali de trabalho já em campo, eu me lembro que eu fiz a quantidade de horas que eu trabalhei, pelo meu cálculo, dava para eu tirar, porque a minha hora era hora júnior. Aliás, é júnior mesmo, júnior, pleno e sênior. Sim. Era a primeira mesmo. Então a minha era mais baixa. Básica. Uhum. Ainda que eu pudesse fazer as mesmas coisas que os outros, Uhum. mas a minha hora era mais barata. Uhum. E eu me lembro que naquele mês, pela quantidade de hora, era para eu tirar R$ 7.500. Só que eu trabalhei. Fiquei 15 dias direto. Eu entrava às 6 horas da manhã, ia embora meia-noite, 1 hora da manhã, e trabalhando. Meia hora, 40 minutos de almoço, e dormia pouco, mas eu tinha certeza que eu tinha ido ali para ganhar dinheiro. Uhum. Então eu tinha essa convicção de que Você tinha esse negócio, né? De que era a minha dinheiro. oportunidade. Uhum. E eu tinha que fazer valer tudo. E lá não era salariado, você era cooperado. Contratado. Uhum. Não, você era cooperado. Cooperado. Uma cooperativa, você era cooperado na cooperativa. Então você não tinha férias, 13º, FGTS, aquelas garantias nada, mas e o recolhimento da INSS era através de cooperativa. Uhum. E eu cheguei fiz o trabalho tudo, aí depois a gente tinha que apresentar as horas, tudo, aí eu cheguei para apresentar. Eu me lembro que o meu chefe falou assim, ó, o seguinte, o pessoal lá da Castor teve um problema e eles estão entrando com uma demanda porque nós não conseguimos cumprir o cronograma e eles não pagaram as horas. Eu falei assim, mas eu não trabalho para eles. Uhum. O combinado eu trabalho para vocês. Não, nós vamos te pagar esse mês os R$ 3.000 e no próximo mês a gente organiza. Eu me lembro que a frustração foi... Nossa, é brabo isso aí. Uhum. Difícil. E quando deu o segundo mês, as minhas horas deu basicamente o mesmo valor. De novo. Então quer dizer que também isso não te desmotivou a querer tirar o pé, não. Não, Então você muito também pelo tinha contrário, aquele continuei com o pé no acelerador. mas então não era só você também tinha aquele senso de responsabilidade. Sim, o cumprir. cliente estava confiando no meu trabalho. E assim, me lembro que a primeira vez que eu pisei lá, o cliente ficou com receio, porque eu era júnior. Uhum. E até então o cliente ficou com receio do conhecimento. Uhum. Menino, em 2010, novo, eu estava com 25 anos. Novo. E aí eu me lembro que eles estavam com receio e eu sentei na sala de um dos donos, dos diretores. E ele fez algumas perguntas para mim, e depois de um tempo, eu voltei na sala dele e falou assim, ó, você tem liberdade aqui, o que você falar aqui, falou para a responsável que estava fazendo o campeonato comigo, o que ele falar é para fazer. Ganhou confiança. Eu ganhei a confiança dele, e com isso, eles me jogaram muito lá. Entendi. Só que a experiência que eu adquiri nesse período foi um negócio surreal. Eu imagino. E aí, o que aconteceu? Voltei para Campinas para receber. Ele falou que dava para pagar só metade. Ou seja, eu ia ganhar R$ 5.000. E eu falei assim, ó, eu vou sair de casa. Para ficar desse jeito aqui não dá certo. Ver o que eu tenho de direito aqui, eu estou indo embora. Aí esse foi o motivo que você saiu de lá. Esse foi o motivo. Uhum. E aí eu saí, voltei para casa. Aí ele falou assim, não, fica uma semana em casa, depois você volta e tal. Falei, não, eu vou voltar aqui só para fazer o meu acerto. Uhum. E nesse período aí, como é que era a cabeça do Marco, que até então só trabalhou para os outros, mas tinha uma ambição aí, porque dá para perceber, mas ao mesmo tempo tem um senso de responsabilidade, de querer tá prestando um serviço, de estar fazendo, de estar servindo, isso. Mas também conseguir enxergar em você mesmo o valor da sua hora, do seu negócio. Quando que despertou o desejo de tomar caminho próprio? Ó, nessa época, eu ainda estava com medo.
Porque o medo é o principal impedidor da gente. É o paralisador mesmo, né? É aquilo que te impede de galgar outras coisas. O medo, a estabilidade que não existe, mas as pessoas acreditam nela. São enganadas. Ah, E eu, como todos, estava justamente com esse medo. Eu me lembro que eu cheguei na cidade, falei, e eu sempre tive a minha muita fé em Deus, e Deus tinha confirmado que era para eu ir, e eu falei assim, Deus, e agora? O que eu vou fazer? E com menos de uma semana, a Gettoni tinha uma oportunidade de fazer um serviço, um freelancer. E eu falei, cara, eu vou. Na área da contabilidade também, a área que Na era área de sua. contabilidade, que era a minha área, Aham. eu me lembro que o meu chefe, que hoje é um amigo que eu tenho, e tinha a oportunidade, a necessidade da empresa e a oportunidade. A empresa precisava de um profissional, eu estava disponível, acabou acasalando as questões. E era um serviço de 30 dias. Legal. E com 30 dias, como freelancer, eu não era funcionário, era 30 dias de freelancer. E eu me lembro que a Gettoni já tinha tido reconhecimento, então seria injusto até com os demais funcionários se ela tivesse tido um novo reconhecimento comigo salarial. Hoje eu entendo essa visão de empresário, eu entendo a questão dessa equiparação salarial, essas questões todas. E aí, quando veio e falou assim, você vem, só que eu quero ganhar os 3 mil que eu estava ganhando lá. E nisso, eles conversou e falou, não, tá ok, pode vir. E falei, cara... Nesse período você já era contador também? Não, ainda não. Ah. Ainda não, estava fazendo administração. Eu estava fazendo administração. Na onde? Eu fiz, pela questão do trabalho, as coisas tudo, eu tinha que fazer sempre à distância. Ah, sim, então eu fazia na viajar. Anhanguera. Fazia na Anhanguera. E para mim era a questão da comodidade, porque viajar para mim estava ficando Não difícil. tinha jeito, eu tô vendo a sua vida como é que era. Mas e aí? Aí você começou a prestar serviço lá? Aí comecei a prestar serviço. Passou 30 dias, eu dei o máximo nesses 30 dias, porque eu sabia do meu potencial tudo, e acabou surgindo uma vaga. E aí eles me contrataram pelo mesmo salário. Então você saiu e voltou. Eu saí e voltei. O bom filho a casa retorna. Mas aí, e quando que você começou a empreender? Você já veio para cá, não, né? Você comentou comigo que você montou um escritório antes, no outro lugar. Como é que você fez? Como que você começou o seu início? Quando eu retornei para a Gettoni, eu voltei com outra cabeça. Em 2010, eu voltei com outra cabeça para a Gettoni. E na minha cabeça, eu já estava com essa veia do empreendedorismo batendo. Porém, eu entendia que ali, a Gettoni, na área que eu estava, na área de contabilidade, eu tinha um teto. Sim. Como toda a área. Porque todo negócio ele tem seu departamento e ele estagna ali. Se a pessoa quiser mais, ela vai ter que buscar outros caminhos, não tem jeito, né? E assim, o único cargo que eu podia almejar era o cargo do meu chefe, que é meu amigo pessoal. E eu falei assim, não faz sentido eu querer isso. E como todo bom brasileiro, eu me acomodei. Sentei em cima daquilo, aquela veia empreendedora foi esvaecendo, foi sumindo. Foi ficando fraca. E aí surgiu algumas oportunidades para eu fazer uma renda extra fora da Gettoni. Aí eu casei, a Gettoni me abriu para o mercado. Eu tenho uma gratidão imensa pelo Grupo Gettoni, pela família Gettoni. Pessoas que merecem a admiração que têm, merecem estar onde estão, aliás, merecem até mais, porque só quem conviveu com eles sabe falar exatamente quem eles são. Humanos, é difícil achar patrão humanos, eles são humanos, pessoas que assim, eu tenho uma admiração e carinho e servem para mim como referência. Se hoje eu estou onde eu estou, eles são uma das minhas referências, uma das pessoas que eu escolhi de moldar para que eu pudesse seguir a trajetória.
E eu comecei a fazer alguns serviços extra fora do horário de expediente. E essa renda começou a agregar bastante. E aí eu casei, e depois que você casa, as despesas mudam, as questões mudam, então houve uma necessidade de eu ter uma complementação de renda. E depois que você começa com complementação de renda, não dá mais. Você não consegue mais. Uma que você acaba abrindo uma porta que muitas vezes as pessoas. A porta que o pessoal tem medo de abrir. Sim. Você começa a fazer essas renda extra, alguma coisa assim, querendo ou não, você está abrindo uma porta para o pessoal vir te procurar o seu serviço, que às vezes está sendo bem prestado. Sim. Aí essa porta você só vai fechar ela se você ficar doido. Sim. Né? Então chega um momento que ela abre tanto que às vezes o outro lugar que você está ali meio parado, você fala, vou ter que abrir mão disso e deixar essa porta abrir. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Foi mais ou menos isso. E eu me lembro que nesse inteirinho apareceu a oportunidade de eu comprar a franquia que eu tenho hoje, que é a franquia da Vasoli. Ah, que legal. Então foi o primeiro negócio. Foi o primeiro negócio. Só que eu já estava com essa renda extra e surgiu a oportunidade de eu comprar essa O franquia. que é a Vasoli? Ela é uma financeira? Uma financeira. Hoje ela atende consignado, FGTS, empréstimos do trabalhador, consórcio e por aí vai. Seguros. Ah, seguro também? Seguro também. Então ela é um mini banco. Isso, como se fosse um mini banco. As financeiras, ela tem as representações dos bancos. Então, Faz quanto tempo que você está com a Vasoli? Que eu tô com a Vasoli, eu tô com ela há 4 anos. E ela é uma franquia? Uma franquia. Que legal, Marco. Então você tá assim, ela trabalha bem. Nós nunca conversamos sobre isso, né? Não. Eu falo assim, então quer dizer que essa estrutura que você tem aqui, ela faz parte de quantos por cento do seu negócio, assim? Qual? Porque você tem muita coisa aqui, né? É. Você tem cliente de contabilidade, tem a fábrica que é a Raval, né? Isso. Que faz copos. Faz copos, não. Como que chama isso? Personaliza copo, xícara, tábua, o que a pessoa quiser, né? E que mais que você faz? Ó, o Raval ele tem algumas pernas, que é a partir das personalizações, copo, caneca, caneta, brindes, né? Brindes, faca, garfo, camisa. Aí a gente vai para a área de camisa, uniformes, que a gente está começando agora a fazer uniformes. Então, ela está nessa ramo e também tem a área de software. Ela também está na área de desenvolvimento de software. E aí software desde websites, inteligência artificial e também agora desenvolvimento de sistemas PDV e também sistema de parte de gestão pública. Inclusive, nós já estamos fornecendo parte para a gestão pública, tudo. Então, o Grupo Raval, ele acaba tendo todas essas nuances aí. E ele ainda está com pouco tempo ainda de casa, mas voltando... Pouco tempo? Quanto tempo? A gente iniciou esse projeto há 8 meses. É bem recente. Há 8 meses. Então tá bem recente. Só Mas que assim, ele acabou tomando outros caminhos. A gente começou com software. Entendi. E aí a gente foi abrindo o leque, a gente queria fazer websites. Mas vocês já têm algum software que vocês alugam, não? Sim, tem um PDV. Ou está desenvolvendo ainda? Tem um PDV que ele já está disponível já para locação. Falta mínimos detalhes ainda, de repente, alguns ajustes, porque ele ainda está em fase de teste, já tem alguns clientes testando tudo, já uns 2 meses aí. E a gente está trabalhando nele para que ele possa atender. E aí, depois que ele estiver a pleno, a gente disponibilizar ele no mercado. Então, me fala um pouquinho sobre a Vasoli. Então, ela é o quê? Ela, em termos dos seus negócios aqui, hoje ela equivale a qual porcentagem? Hoje o percentual dela diminuiu, porque... Mas só um adendo aqui, a Vasoli, quando eu fui comprar ela, eu precisei colocar muito pouco recurso, porque eu consegui fazer em troca de serviço. Boa parte da aquisição dela foi em troca de serviços, e isso abriu a oportunidade, e ela era o carro-chefe até então. E eu atuo ainda, né, na área
de consultoria imobiliária, que é desde regularização de imóveis, Ah, sim. essas outras questões. Eu vejo a placa ali. Isso. E serviço de consultoria contábil financeira. Então, eu comecei com a Vasoli e já automaticamente com esse, que era o serviço de renda extra. Então, olha como que é as coisas. Vê se eu estou errado do que eu estou enxergando. A Vasoli te trouxe coragem para você começar um negócio ali, abrir o seu escritório, ter uma possível, entre aspas, estabilidade. Falar, vou aqui porque é a Vasoli. Mas o que te fez crescer foi o ramo que você sempre trabalhou. Sim. É sim, isso. Sim, foi ele que me oportunizou no mercado. Então, acaba que sendo assim, os outros segmentos foi complemento, tá? Complemento ali, mas exato. o seu negócio, igual você comentando, eu acho que é uma área muito importante e uma área que supre uma verdadeira necessidade de quem tem imóveis, essas coisas, que eu vejo ali, desburocratizar e arrumar os problemas que é o que mais tem. É o que mais dentro tem. das escrituras, é isso que você mexe, Marcos? Tudo, com tudo. Loteamento. Escritura, loteamento. Eu tenho uma área rural, preciso regularizar, a gente vai lá, faz arruma toda a documentação, quero fazer uso capião, a gente faz, quero fazer desmembramento de uma área porque está irregular, porque antigamente as medidas não batiam, então tem uma série de questões e nuances para se fazer uma regularização de uma propriedade. Então, seja ela urbana, rural, seja ela um conglomerado, no caso de um loteamento de lotes, desmembramento de lotes. Então, essa parte de burocrática que tem é uma das expertises que a gente adquiriu ao longo do tempo aí. O escritório tem uma estrutura também jurídica, no caso? Tem seus parceiros? Temos assim. algumas parcerias jurídicas, de engenharia, dentro de várias áreas, né? Porque dependendo precisa de engenheiro ambiental, engenheiro civil, então, às vezes, dependendo do trâmite, até um engenheiro elétrico, ou até mesmo dentro da área de recursos humanos, enfim, a gente consegue, na área de segurança do trabalho. Então, tudo isso daí há uma necessidade de parceiros, e isso tudo a gente tem parcerias, temos pessoal que trabalha junto conosco aí, uma equipe bem legal aí. Você tem um ecossistema aí que funciona aí. O cara precisa de alguma coisa, você tem Eu tenho uma justamente estrutura. todo mundo para poder organizar tudo ali, sem ele precisar se preocupar em contratar profissionais de forma separada. Perfeito. Ô, Marcos, e o que você está pensando ainda? Porque eu vou te falar, questão de problema, porque o pessoal acha que é muito fácil empreender, né? Sim. Que tudo é mil maravilhas. Nossa, o cara tá na praia, tá não sei na onde, que vida boa. E a verdade, a gente sabe que o empreendedor, ele não tem férias, ele não tem horário de trabalho, ele não tem nada disso, né, cara? Então, você conhece os dois lados da moeda, porque você já foi CLT Já. e hoje você é empresário já faz um tempo, né? Já vai para 5 anos aí. Eu quero que você dê uma dica, um conselho para o cara que é igual o Marcos de alguns anos atrás, que é CLT e que tem capacidade de empreender, mas está com medo pelos mesmos motivos que você teve. Você fala para a câmera ali e dá um conselho para esse cara baseado naquilo que você vive e viveu. É o seguinte, você que de repente tem algumas expertises e de repente tem algum dom que muitas das vezes você não explora justamente por esse comodismo, por essa questão de se preocupar em essa estabilidade que o emprego traz. Só que, se a gente for olhar, as empresas, elas correm risco, elas podem quebrar. E essa estabilidade o que vai acontecer com ela? Ela vai por terra. Então, começa a validar, começa a testar. Eu comecei a validar e a complementação da renda começou a se equiparar e, em alguns momentos, até ser superiores ao salário que eu ganhava. E isso me fez falar, cara, se eu trabalhando estou conseguindo ter essa renda, imagina se eu tiver de forma full time, focado. E
E depois que você entender, o mercado, ele te abre muitas portas. Quando eu saí, eu estava pensando em trabalhar numa área. Era uma única área. Hoje, a área que eu estou trabalhando, hoje ela representa muito menos da receita. A financeira representa um percentual pequeno, a área de consultoria representa um percentual pequeno, e hoje a área que eu estou tendo maiores percentuais são áreas que não estava quando eu comecei. Interessante isso. Então, é interessante, mas eu só consegui enxergar essas oportunidades depois que eu dei o primeiro passo. Aquilo que eu comentei, quando você permitiu que a porta ficasse aberta, e ali, além de te trazer pessoas, clientes e muitas vezes também oportunidades que você foi abraçando ao longo do tempo, né, Marco? É isso que aconteceu, né? Isso. Depois que essa porta que eu resolvi entrar por ela, que ela se abriu, ela começou a me apresentar pessoas que eu desconhecia até então e oportunidades que a gente só consegue ter depois que a gente entra à porta. Perfeito. Antes de entrar nela, a gente não sabe nem que elas existem. Isso. É isso. Né? E tudo vai se abrindo, né? Vai. E hoje, por exemplo, um dos ramos que eu atuo, que eu particularmente gosto muito, é a área de licitação. Legal. Você comentou, vocês trabalham aqui tem um departamento de licitação. Tem um departamento de licitação, a gente tem ferramentas, a gente presta consultoria também em licitação, atua como licitante, e interessante é que a área da licitação fomentou as outras áreas que eu já atuo. Que legal. E a licitação nesse caso aí, porque eu não entendo, é o Brasil inteiro? É Brasil inteiro, Brasil inteiro. Hoje a licitação ela se dá a todos os órgãos públicos, seja na esfera federal, estadual ou municipal. Então, as oportunidades, porque hoje o maior consumidor do Brasil se chama governo, né? Governo, Estado, os órgãos. Sempre foi e sempre será, né? E eles são os maiores consumidores. Então, há uma oportunidade muito grande. Às vezes a gente busca oportunidades legítimas com as pessoas, e isso é legítimo. Porém, existe uma oportunidade que, de repente, a gente não explora. Então, a licitação me abriu os olhos para que aquele que eu queria ser funcionário dele, agora eu sou fornecedor dele. É verdade, você queria ser funcionário porque você também prestou concurso público, vários concursos. E você, ainda bem que você não passou, né, Marco? Não, ainda bem, porque se eu tivesse passado, eu teria deitado em cima dessa tal estabilidade. Mas é brabo. Ô, Marco, eu quero te agradecer, que já passou de 1h30, a gente tem que marcar um outro podcast aí pra gente bater um papo, né? Porque papo não vai faltar, né? Quero te agradecer demais por ter aceitado o convite do Metamorfose. Acredito muito que o programa tem tudo a ver com esse episódio, com a sua história de vida, porque dentro desse período aí, quantas transformações você não contou aqui para nós, né? E quantas que deve ter passado despercebido também, porque a gente acredita muito que o ser humano é isso. E acredito que é esse tipo de programa, para as poucas pessoas que buscam um pouco de conteúdo, que tem alguma relevância, que possa mudar algum eixo da vida e tendo como referência, é esse tipo de programa que pode ajudar muita gente a se transformar. Então, quero te agradecer muito por ter aceitado esse convite, viu? E ter outras oportunidades para a gente bater um papo mais. Não, eu que agradeço o convite aqui, de poder contar um pouquinho da minha história. Espero, em algum momento, a minha história poder te ajudar a contribuir. Quem sabe, você tomar também a decisão de entrar por essa porta, de repente, fazer algo que te traga prazer, de você entender que as oportunidades existem aí. O mercado está para todos. E, às vezes, a gente fica pensando, como que aquele cara chegou até um lugar? Hoje eu me moldo e espelho em grandes players hoje do mercado, e uma das modelagens, o que a gente mais imagina é o que eles aproveitaram a oportunidade. Perfeito. Então, a oportunidade ela está aí. Basta a gente tomar a decisão, dar o primeiro passo, vencer. Não espera o medo sair, vai com medo mesmo. Porque se você for esperar ele sair, você não vai tomar o primeiro passo. Perfeito. Ô, Marco, aí, para você que acompanhou nós até agora,
Eu garanto que essa 1 hora e pouquinho aqui é muito melhor do que qualquer aula de faculdade aqui, porque aqui não é só teoria, não. É teoria e prática mesmo, vivência, é testemunho da realidade. Quero agradecer a você que está inscrito no nosso canal e mais uma vez pedir a você que não é inscrito se inscrever, tá bom? Quem gostou, compartilha esse episódio aí para o pessoal da família, para o pessoal que tem vontade de empreender e transformar a sua vida. Um grande abraço a todos e até o próximo Metamorfose!